você! Estamos no ar com o nosso programa especial nesta tarde de quarta-feira. É o Pra Você. Que felicidade estarmos juntos em mais uma semana aqui na TV Horizonte. Você já sabe, não é? Emissora da Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira do estado de Minas Gerais, para conhecer o trabalho de mais gente mineira, gente talentosa, criativa, dedicada e que mostra o melhor que temos, que todos nós sabemos que a nossa gente é o nosso povo. Bom, e hoje aqui no Pra Você vamos conhecer uma fotógrafa que tem um trabalho belíssimo. Ela também é fotojornalista e documentarista. Está lançando o primeiro livro, lançou na verdade em novembro do ano passado, num lugar muito especial por onde passou. Infelizmente, onde aconteceu uma tragédia no nosso estado, Mariana. E olha só, gente, são fotos que vocês aí de casa vão poder ver conosco aqui. São fotos lindas, artísticas, com um olhar peculiar que mostra, nesse olhar, mostra o lugar e as pessoas e ao mesmo tempo trazem também essas fotografias uma denúncia do que houve nesse lugar. Nossa convidada de hoje é a fotógrafa Isis Medeiros. Boa tarde, Isis, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Isis, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Falei um pouco do seu talento, da sua arte, do seu trabalho, da sua fotografia, né? Mas conta pra gente, nesse programa a gente gosta de mostrar o lado mineiro, a nossa gente mineira. Quem é a Isis Medeiros? Eu sou mineira, né? Nasci numa cidade muito próxima a Mariana, né? Nasci em Ponte Nova e vim muito nova para Belo Horizonte, né? Então eu perdi um pouco desse contato, né? Com a cidade, com o entorno. Mas quando aconteceu o rompimento da barragem Mariana em 2015, eu me reconectei com esses territórios, né? Próximo à minha casa, assim. E tive essa oportunidade de vivenciar um crime, de vivenciar uma situação muito triste, assim, que aconteceu no nosso estado. E também tive a oportunidade de refletir o que é ser mineiro, né? O que é ser uma pessoa que nasceu nesse território cercado pela mineração, né? E historicamente dominado por esse poder econômico, né? Então, quando eu tive a oportunidade de reconectar com a minha raiz, com a minha ancestralidade também, de entender de onde eu vinha, quem eu era e qual era o meu papel, qual era a minha função social também, de pertencer a esse território que é tão massacrado, né, por essas empresas. Agora, Isis, esse seu amor, essa sua paixão pela fotografia, quando que surgiu tudo isso? Quando que despertou em você? Você, olha, esse caminho que eu quero seguir, eu gosto de fazer isso. Bom, eu estudei design, né, na Universidade Estadual de Minas Gerais e quando eu estava na universidade, já não estava muito satisfeita com o caminho que aquela profissão, né, me conduzia, assim. E aí foi quando eu tive a experiência, né, de comprar minha primeira câmera e de começar meus primeiros cliques e aquilo me despertou muitos sentimentos, assim, né, de uma conexão com algo que eu já gostava desde a infância, mas que eu tive a oportunidade de ter meu próprio equipamento e começar a fotografar. E aí eu digo que eu sou praticamente autodidata na fotografia, porque eu não tive a oportunidade de estudar fotografia a fundo, até tenho muita vontade de ter essa oportunidade, de ter uma visão mais teórica mesmo da fotografia que eu não tive. Então foi muito prático, assim, já foi logo no início me despertando esse interesse em documentar. E quando eu fiz uma viagem, estudei fora, né, passei um ano fora, foi quando eu comecei a fotografar com mais frequência e eu percebi que era algo que me despertava um tanto de coisas boas, assim, que eu achava que era legal de fazer e logo depois vieram, né, outras situações que me fizeram perceber que aquela fotografia que eu gostava de fazer tinha uma função para além da estética, assim, né, para além de algo de hobby mesmo, né, que muita gente tem com essa primeira relação com a fotografia. A vida foi te direcionando, né, foi abrindo caminhos para você. Sim. Qual tipo de fotografia que você mais gosta? A fotografia que eu mais gosto e que eu me dedico é o fotojornalismo e a fotografia documental. A fotografia documental, ela tomou um espaço maior na minha vida porque eu percebi que o primeiro registro, né, do fotojornalismo, ele não me saciava, assim, enquanto conteúdo mesmo, que eu achava que para você entrar em algum tema, você precisava de tempo, né, para conhecer aquilo, né, aquele território onde eu estava envolvida, conhecer as histórias, conhecer as pessoas, e para isso eu precisava de mais profundidade. E aí eu me interessei mais pela fotografia documental, porque eu tinha mais oportunidade de me aproximar dos temas, das pessoas, de me aproximar de uma forma, a contar histórias de uma forma mais profunda do que o fotojornalismo. Mas eu acho que todo tipo de fotografia é super válida, cada uma com sua função, né?
social, política, né? E são E fotos artística também. que a gente vê por aí, né? Isis, queria saber um pouco da sua infância, como é que foi, quais são as lembranças que você tem. Quero saber se você também já teve a oportunidade de voltar e fazer fotografias especiais de lugares, de momentos, né, que estão aqui na sua cabeça, né? Aquelas lembranças que a gente tem da infância. Bom, eu nasci em Ponte Nova, né, que é uma cidade da Zona da Mata, mas eu tive uma infância muito na terra, assim, né, porque a minha família é do interior, e meus avós ainda estão numa situação, né, de morar numa zona rural, de ter um contato muito forte com a terra, com os animais. Então, eu passei minha infância inteira brincando na terra, cachoeira, né, essa relação muito forte com esse território mineiro que ainda é bem raiz, né? E depois que eu cresci e saí da minha cidade e vim para a capital estudar, eu perdi um pouco esse contato, mas eu sempre senti muita falta. Então, eu sempre tinha essa vontade de sair o final de semana e voltar para esse lugar, não necessariamente de onde eu vim, né? Então, acabou que a minha infância foi muito voltada para essa relação, né, com os meus avós, com a fazenda, com os bichos. E aí, recentemente, eu tive a oportunidade, durante a pandemia, foi meu primeiro impulso, assim, de voltar para a minha terra, assim, né? De voltar para a fazenda dos meus avós e passar uma temporada com eles. E você ficou um tempo lá, então, no início da pandemia. Como é que foi esse período? Foram 6 meses documentando a história dos meus avós durante a pandemia. Então, foram os primeiros 6 meses, né? Enquanto estava todo mundo ainda bastante isolado, né? Ainda não estava permitido sair, o comércio estava fechado. Então, foi uma primeira vontade que eu tive de estar com eles, de viver, né, um pouco desse tempo com eles, porque eles já são quase centenários, né? Minha avó tem 93 anos, meu avô vai fazer 94 no próximo mês. E aí eu falei, eu acho que eu não vou ter uma oportunidade melhor do que essa, de estar com eles e de também voltar às minhas raízes, né? E entender o que disso, né, me importa, assim, me interessa, por que eu tenho tanto interesse em documentar sobre a terra, Deu sabe? para entender muita coisa? Com certeza. Deve ter sido um período muito especial, Nossa, né? foi muito bom. Assim. E aí você fotografou a rotina deles, o ambiente, a natureza, tudo que cercava eles nesse a relação deles com a terra, com a natureza, com os bichos e também a relação deles num momento muito delicado, né, que é a pandemia. Então, a solidão, né, a tristeza da distância com os familiares, com as pessoas que eles gostam, que eles têm convívio. Porque todo o entorno, todas as pessoas que moram, né, próximo à fazenda, não podiam mais ir visitá-los, né, por causa de uma questão de segurança, né, de saúde para eles. E eles sentiram muito esse impacto. Então, eu estava lá, eu estava vivenciando isso com eles também, sentindo muito. Para mim, estava sendo ótimo, porque para mim era a minha oportunidade de imersão mesmo naquele mundo. Mas eles sentiram muita falta dos familiares. Então, eu estava no cotidiano, assim, deles, ouvindo sobre a tristeza da distância, da não possibilidade de acolher, né? Porque aquela casa farta, com muita comida, né? Com muita festa. Cheia de gente, muitos netos, muitos bisnetos. E a família? O que fala disso quando pega essas fotos, quando junta todo mundo, vai ver essas fotografias? Junta todo mundo, assim, agora à distância, né, gente? Porque tá quase que impossível, né? Seus avós mesmo, eles chegaram a ver, você chegou a mostrar para eles? O que eles falam? Sim. O meu avô gosta muito de ser fotografado, assim. Ele percebe que alguém tá fotografando no celular ou na câmera. Já faz uma pose. Ele já cria uma situação, assim, para ele sair bem, assim. A minha avó, não, ela é mais tímida, ela é mais reservada, ela não se abre tanto. Mas sempre que eu propunha alguma foto, deixa eu fazer uma foto do senhor assim, assado. Ele empolgava muito, assim. Só que com o passar dos dias, eu estava sempre com a câmera na mão, ele já começou a falar, o que essa menina tanto faz com essa câmera na mão? O tempo inteiro e tal. E aí, quando eu passava essas fotos pelo computador depois, eu mostrava, assim. E aí, a reação deles é engraçado, né? Porque eles não se veem tanto na fotografia. Inclusive, é uma reclamação, né? A nossa geração não tem memória mais fotográfica. As coisas estão todas num dispositivo eletrônico, né? Tá no computador, tá no celular. Mas poucas pessoas revelam as fotos, né? Imprimem as fotos e devolvem ela, né? Para as pessoas. E aí, meu avô reclama disso. Fala assim, mas vocês tiram esse tanto de foto, eu não vejo nada depois, né? Porque fica tudo guardado, assim. Então, eu acredito que depois, quando for possível, assim, eu quero voltar nesse arquivo,
trabalhar os outros que eu já fiz antes mesmo da pandemia deles, né? Que já tem muito tempo que eu documento sobre meus avós. E produzir algo físico mesmo, porque eu acho que essa memória importa muito, né? Sim, sim, muito importante. Nós somos uma geração sem memória e a gente precisa deixar isso documentado, né? E agora, a sua família no sentido de apoiar você a querer seguir esse caminho da fotografia, como que é? Os seus pais? O meu pai, ele faleceu há 2 anos, mas ele tinha uma coisa assim muito forte com a arte, né? Ele sempre gostou muito da natureza, ele sempre cultivou plantas e ele sempre gostava de fotografar muito. Então, a maior parte do registro do meu pai, eu ainda não tive coragem de voltar a ver, né? Mas eu acho que ele está muito relacionado com os registros de natureza, assim, né? De flores, né? Ele gostava muito. A lua também. O meu avô fala muito disso. Quando ele me vê com a câmera na mão, ele fala assim, seu pai fazia umas fotos maravilhosas da lua. Seu pai era muito bom nisso e tal. E aí eu acho que tipo, isso influenciou muito na minha vida, assim, sabe? O fato do meu pai gostar muito de arte e tal. A minha mãe também, ela é super criativa. Isis, nós vamos para o intervalo, você continua aqui com a gente, viu? Você aí também continue conosco, é um intervalo bem rapidinho. Você está percebendo do outro lado, né? Quantas riquezas nossa Minas Gerais tem, né? São coisas que encontramos pelo caminho, pela nossa frente, a nossa gente mineira, né? E hoje no Pra Você, então, nós estamos conhecendo a história da fotógrafa, né? Fotojornalista Isis Medeiros, que continua conosco essa conversa especial daqui a pouquinho, após o intervalo. Não saia daí, porque nós voltamos já já.